A Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui já deixar a palavra de Deus, tá? Peço por favor, se você puder aí ignorar todo o barulho no fundo, né? É aquilo que eu tenho falado, eu não tenho um estúdio ainda, né? Algo preparado para gravações, né? Mas aquilo que eu tenho nas mãos eu tenho procurado usar. Aquilo que Deus Ele tem me dado, eu tenho procurado usar, tá? Por gentileza, se você já é inscrito nesse canal, deixa lá o seu like, o seu joinha, tá bom? Se você não é, por gentileza, eu peço que você se inscreva e também deixe o seu joinha. Tanto aqueles que já são, aqueles que ainda vai ser, compartilhe, tá bom? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, tá? Nossa mensagem de hoje é essa mesmo, né? Largue a capa, você não é mais cego, né? É o título da nossa mensagem. E o texto que a gente vai meditar hoje é lá em Marcos capítulo 10, verso 50, fala da famosa cura do cego. É o mais famoso cego da Bíblia, que é o Bartimeu, né? A Bíblia, ela fala de cura de outros cegos, mas o Bartimeu, ele é conhecido, né? Vamos falar no português claro, ele é figura carimbada, né? E a Bíblia diz em Marcos 10:50, diz assim, ó. Olha lá. E Bartimeu, então, largando a sua capa ao lado, deu um salto e foi até Jesus. É aqui que nós vamos estudar hoje, nesse versículo 50, tá? O que era a capa? A capa do Bartimeu era como se fosse uma muleta nos dias de hoje, né? Você vê com a pessoa que ela tem deficiência, tanto uma deficiência na perna, uma deficiência no visual, né? Ela não enxerga, né? Ela depende de algo para se escorar. Tem cegos que têm cão-guia, tem cegos que têm aquela varinha, né? Que ele vai se localizando, né? Ou seja, a capa é como se fosse uma muleta, algo que que o Bartimeu, ele precisava daquilo, né? Que identificava que ele era cego, né? E o Bartimeu, a gente conhece, a gente sabe que o Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali por Jericó, ele começou a clamar, né, a gritar, para que Jesus tivesse misericórdia dele. E Jesus parou para ele, né? E quando ele ouviu que era Jesus, que Jesus tinha parado, você vê, né? Ele ficou tão feliz porque Jesus havia chamado ele, que ele jogou a sua capa para o lado e foi até aonde Jesus estava. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Não sei como o Bartimeu foi, não sei, a Bíblia não fala, mas ele foi, né? Mas a meditação hoje aqui é a capa. Bartimeu, quando ele ouviu Jesus, ele largou aquela capa. Por que ele largou? Porque ele não ia precisar mais dela. Ele não era mais cego, né? Ele não ia precisar ficar na beira do caminho lá pedindo esmola. Ele não ia precisar que
que as pessoas tivessem dó dele mais, né? Porque ele voltou a enxergar e com certeza ele começou a viver a sua vida, né? Deixou de pedir esmola. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele arrumou um serviço, lógico, né? E começou a andar com as próprias pernas, sem depender de ninguém. Mas o que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga, trazendo para o mundo espiritual, trazendo aí para a nossa caminhada na fé, o que é essa capa? Essa capa é algo que, antes da gente aceitar Jesus, a gente dependia dela. Por exemplo, quantas pessoas que antes de aceitar a Jesus, elas dependiam ali da bebida alcoólica para se sentir bem, né? Elas dependiam da droga, do cigarro, da pornografia, né? Para ela estar bem. Quantas pessoas que antes de aceitar a Jesus, ela dependia de calmantes para poder dormir. Ou seja, a pessoa sempre tinha uma capa para ela defender. Perdão, para ela depender, a palavra certa é essa. Mas quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia fala conhecer aqui, ela está querendo dizer chegar mais perto, ter intimidade, ter comunhão com Jesus. E a gente vai ser liberto de tudo. Então, meu amigo e minha amiga, se nós fomos libertos, por que nós não somos mais cegos? Porque os nossos olhos espirituais se abriram. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que o vício do cigarro é errado. Nós sabemos que a pornografia é errado. Nós sabemos que Jesus, ele não quer a gente na dependência do remédio, do medicamento, do calmante, do antidepressivo, Jesus não quer mais a gente nessa vida, se essa vida era que você levava, né? Então agora você, conhecedor da palavra, você não é mais cego. Agora você entende, né, que a verdadeira paz está em Jesus. Agora você entende que quem agia por trás da depressão era Satanás. Agora você entende que a pornografia é pecado. Agora você entende que fumar, beber é pecado. Homossexualismo é antibíblico. Viver amaziado também, né? Ou seja, são capas que nós não precisamos mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos das coisas erradas. Estou dizendo que você deva parar de tomar remédio se você toma. Se você, às vezes, não é errado a gente tomar remédio para uma dor de cabeça, para isso, aquilo. Mas eu estou dizendo aquelas pessoas que eram escravas. Elas tomavam aqueles remédios tarja preta, né? Dependia de calmante, ela tinha insônia, vivia dopada de tanto antidepressivo. E hoje você conheceu a verdade, você não é mais cego. Então, para que ficar com essa capa na sua vida ainda? Larga essa capa. O problema de muita gente é que elas estão ouvindo a voz de Deus, elas entenderam o que é certo, o que é errado, mas às vezes a pessoa quer ficar apegada à capa. Às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas quer continuar na pornografia, quer continuar bebendo, quer continuar fumando, quer continuar jogando, vivendo amaziado. Não, meu amigo e minha amiga, você não precisa mais disso. Você sabe que é errado. Então você não precisa da capa mais. Você é livre, você não é mais cego. Você entende agora o caminho da fé.
Uma coisa é a gente fazer não entendendo, mas outra coisa é a gente fazer entendendo. Fazendo sendo que a gente sabe que aquilo não pode. Então, infelizmente, tem muita gente aí que está ouvindo a voz de Jesus, a palavra tem falado com ela, Deus tem usado dos pregadores, dos mensageiros, a qual eu, Amilcar, tenho o prazer de ser um deles. E às vezes a pessoa tem ouvido a palavra tem falado, a palavra tem entrado ao coração da pessoa, mas muitas das vezes a pessoa ela é teimosa. Muitas das vezes ela quer ficar com a capa, ela não quer parar com certas coisas, ela quer conciliar, servir a Deus e ficar ainda fazendo certas práticas que Deus não se agrada. Não, meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa, você não é mais cego, você enxerga hoje a verdade. Uma coisa é a gente tropeçar estando no escuro, que a gente não está enxergando. Mas outra coisa é a gente tropeçar com a luz acesa, né? Se eu estou com a luz acesa, eu vou tropeçar se eu quiser. Se eu estou enxergando o meu caminho, eu vou cair no buraco se eu quiser cair. Então, entenda bem. Larga a capa. Talvez a capa é a mágoa, é a raiva, é aquele pecado escondido, é aquela mentira. Larga isso, meu amigo e minha amiga. Você não precisa mais dela. Você precisa agora é de Jesus. Você não é dependente mais dessa capa. Tá bom? Então, a mensagem de hoje é essa. Não somos mais cegos. Conhecemos hoje a palavra. A nossa visão a respeito das coisas de Deus se abriu. Então não precisamos mais ficar apegados a certas coisas que Deus, Ele não se agrada. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele me permitir.